Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Paz seja convosco, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que recebam aí a bênção, a graça, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso seja com sua vida aí no seu lar, na sua casa, que você, nesta manhã de domingo abençoada, a nossa transmissão ocorre aqui da cidade de Rio Negro, sul do Brasil, Paraná, Brasil, mundo, né? Nós estamos transmitindo a nossa live de hoje, a nossa live de despertar. O título da nossa live é uma live de despertar. Porém, nós estamos com uma série, uma saga, né, de lives falando de libertação aí, e temos trazido aí, abordado, né, algo muito importante aí, até porque o Espírito Santo está nos direcionando para estar esclarecendo, porque muitas coisas estão se falando a respeito e contra libertação. Amém? Amém, meu amado? Amém, meus amados telespectadores? E o Espírito Santo está me levantando, e eu vou falar aqui o que o Espírito Santo me falou. O que o Espírito Santo falou de maneira suave na minha alma, no meu entendimento, o que o Espírito Santo me falou. Né? Me levantando para trazer os ensinos às almas a respeito deste tema. Não saia daí, se segura, chega mais perto aí do seu notebook, do seu smartphone, melhora aí o fone de ouvido aí, né? Se você está aí lá, de repente está ligado aí no aparelho, na caixa, levante mais volume aí para mais pessoas ouvirem, né? Enquanto isso, vamos estar aí no momento aí. Não saia daí. E peço aí, de repente, aí meio a questão da voz, né? Muda o tempo aqui no sul do Brasil, né? Está quente, de repente está frio, de repente chove, de repente esquenta ao mesmo tempo, né? E assim, haja saúde. Muito bem. Vamos pôr um fundo musical aqui, para a gente ir, né, podendo dar aquele amparo de áudio musical, né, compatível àquilo que nós realizamos. Muito bem, vamos lá. Meus amados, antes de nos aprofundarmos nesse despertar em forma de ensino. Então, na quarta-feira, eu comecei, né, falando, na quarta-feira, que nós temos a nossa live de ensino, né,
eu comecei falando a respeito da libertação. E a minha chamada, através do History e dos rios, seriam como foi libertação lá na antiguidade, como foi libertação nos tempos messiânicos e como está sendo a libertação no tempo aqui da graça em que nós vivemos. Eu quero tirar um reflexo de luz aqui. Melhorou. Muito bem. Então, na quarta-feira a gente começou e seguiu na sexta-feira no mesmo fio, na mesma linha. E hoje nós vamos continuar. Meus amados, como mestre forense e ensino bíblico a respeito da alma, mestre da alma, né? E também na área de libertação são duas, não vou dizer ministério porque é um só, né? E todos eles estão vinculados na área de libertação, que foi o primeiro ministério que Deus, depois da música, porque músico eu sou desde os 7 anos de idade. E daí a música, então, para mim é adereço ministerial. Mas libertação é desde o começo, desde o começo do chamado. Desde quando eu ouvi os ensinamentos de Jesus. A área de libertação sempre foi. Curar enfermos, libertar pessoas, as almas, curar as almas, curar. Existem 2 curas. Quando você fala curar, existe a cura física e a cura da alma. Cura física e cura da alma. Ambas precisam ser curadas. Se a alma está doente, o corpo também está, certo? Libertação da alma. Libertação da alma estar aprisionada por demônios. Esse foi todo o meu campo. Daria um livro, só na área de libertação daria um livro, porque o outro está aí. Daria um livro só na área de libertação, um livro que se você ler, que se você fosse ler, se for num seminário, que você me chamar para dar um seminário na área de libertação, você vai dizer assim, isso é história de Hollywood. Não, nem de Hollywood consegue produzir. Se eu for relatar a vivência no campo espiritual, no combate, da libertação, nesta área, vocês ficariam chocados. Nem Hollywood conseguiria produzir. Porque eu conheço o filme que Hollywood produz, não chega nem próximo. Ele aproxima da verdadeira realidade. Aproxima. E essa aproximação não é muito próxima, é longe. E então, o que eu vou estar falando, como eu falo a questão de alma, eu falo com propriedade, eu vou falar de libertação também com muita mais propriedade. Por quê? O Espírito Santo. Eu vendo muitas coisas e há muito tempo que eu vejo isso. Há muito tempo que eu vejo isso, umas críticas de pessoas, né? Até líder despreparado. Em nome de Jesus, despreparado. Prepare-se naquilo que você é bom. Se você é bom no ensino, se prepare nele e traz o ensino com profundeza e não de maneira rasa.
Porque o ensino bom, o ensino verdadeiro é aquele que é ensinado com profundidade e com base, e não achismo, e que tenha respaldo. Porque eu posso criar ensino e cavocar um respaldo na Bíblia. E usar a Bíblia porque, na verdade, se for ver, analisar de maneira profunda, não tem respaldo. E é o que está acontecendo com aqueles que estão atacando pessoas, irmãos, sacerdotes, pastores que trabalham na área de libertação. E se você não trabalha na área de libertação, você sacerdote, você padre, você bispo, a sua igreja não trabalha, não ataque quem trabalha. Porque está faltando sabedoria se você está atacando. Está faltando grande sabedoria, estou falando pelo Espírito Santo de Deus aqui. Porque se você está atacando o Espírito Santo de Deus, você está passando longe do que você está dizendo e do que você está pregando, ensinando na homilia da sua igreja, no altar da sua igreja. Porque não é isso que o Espírito Santo faz. Porque o Espírito Santo ajunta. O Espírito Santo não espalha e nem divide. Porque reino que é dividido é reino que está propenso a ser vencido por Satanás. Aleluia. Glória a Jesus. E o Espírito Santo, como eu há tempos tenho visto assim, mas eu tenho me atido nos ensinos que eu trago, não procurando me envolver no que os outros estão ensinando ou trazendo. Eu trago aquilo que o Espírito Santo me direciona. E o que eu estou falando aqui hoje, na quarta-feira, em relação a esse assunto, é que o Espírito me exortou a fazer aquilo que eu sempre procurei fazer bem, direcionado por Ele mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, que me ensinou, que me levantou foi Deus, e quem me ensina, que me ungiu foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me fala de maneira suave, porque eu já tinha visto certos ataques determinados, há muito tempo isso já acontece, mas eu ouvi determinada pessoa atacando de maneira e citando o nome, coisa antiética, citando o nome da pessoa que faz o trabalho, que está ali, que foi chamada, que estudou, buscou, fazendo um trabalho de libertação. Como tem muitas igrejas que fazem da sua forma, do seu jeito, outras não fazem. Mas vamos dizer que seja o reino. Umas fazem e outras não. Atacando e citando o nome. E eu gostaria que essa minha live chegasse, essa pessoa, e ele me convidasse. Eu vou sem Bíblia. Eu vou pelo Espírito, no que o meu Espírito me ensinou, me preparou, me ungiu e me revestiu. Eu vou sem Bíblia. E ele pode vir com todos os livros que ele tem e que mostra nas suas lives, atacando igrejas que fazem libertação, atacando irmãos, pastores que fazem libertação. E o Espírito Santo, mas eu só vi o título. Eu vi o título e o Espírito Santo de leve me fala: você não vai fazer nada? Você não vai falar nada dentro daquilo que você é chamado, que você tem de discernimento, direção e a minha unção para falar? Eu até me arrumei no sofá, porque eu estava meio bem recostado, o Espírito Santo me induziu a trazer isso, em defesa daqueles que estão fazendo. E não estou indo contra aqueles que não estão fazendo.
Muito bem. Começamos a série na quarta-feira, sexta, hoje, continuando, falando de libertação. E quem nos acompanhou na quarta e na sexta-feira, viu da onde que eu fui trazendo libertação, fui mostrando. Dentro da palavra. Dentro do cânone que todos conhecem, até criança conhece, de repente tem discernimento. De repente até criança conhece e tem discernimento. E daí vem alguns, como diz, com uma teologia barata, uma teologia que propriamente está criando, barata, rasa, sem profundidade, atacando. Olha, vamos nos ater no reino. Vamos nos ater, e eu estou falando porque o Espírito Santo está me permitindo falar. Me permitindo falar, senão eu não falaria. Mas isso até é mesmo para cristão. Praticamente é para cristão. Isso que eu estou falando. Por que que não, de repente não é cristão, de repente é cristão e te respeita? E eu quero aqui que você abra a sua Bíblia para mim dar continuidade. Abra a sua Bíblia, porque eu respaldo, eu estou falando, eu parei na sexta-feira falando nos tempos messiânicos. E eu não entrei de maneira profunda no tempo da graça, a da libertação no tempo da graça. Eu vim falando daí na sexta-feira, parei nos tempos messiânicos. O que é tempo messiânico? Tempo de Jesus, não é tempo da graça ainda. Tempos messiânicos, tempo de Jesus, do Messias. E aqui, eu fui mostrando desde a criação e depois da queda de Adão, o que o próprio Deus foi fazendo em termos de libertação e de ficar chocado. Eu nem escrevi nada, nem anotei nada, eu fui trazendo todas as passagens, muitas passagens, algumas ficou, não trouxe, mas de repente você, a partir do momento que se for vendo o que foi feito, você vai entender, não, mas essa passagem aqui também foi libertação, essa aqui também foi libertação. Eu trouxe algumas, e mesmo assim na sexta-feira ficou longo. O meu vídeo aqui, minha live durou 2h30, eu procurando resumir. E essa live fica claro que ela vai para a rádio. Ela vai para a rádio fracionada em duas partes, essa live de sexta-feira. Ela vai para a rádio e daí também vai para o canal do Centro de Ensino Yoshua, que é da onde nós estamos transmitindo aqui hoje, nas quartas, sextas e domingo, transmitido do Centro de Ensino Yoshua. Nossa estrutura aqui, que é online, ensino online. Muito bem. E agora, hoje, como eu mostrei nos tempos antigos como é que foi feitas as libertações pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, usando os seus vasos, os seus instrumentos, mas era o próprio Deus libertando, libertação. A libertação vem do Criador, não vem do Benedito, não vem de Pedro, não vem de Paulo, não vem de João, não vem de Maria, não vem de Isabel, não vem de fulano, não vem de Beltrano, não vem de Papa, não vem de apóstolo, não vem de bispo, não vem de ninguém, vem do próprio Deus. E quem segue nesta mesma linha, que Deus abençoe e te dê unção e siga nesse mesmo fio. Aleluia. Do jeito que você está entendendo, se Deus tem te dado graça, se o Espírito Santo tem te dado graça, meu amado, minha amada, meu irmão pastor, ou seja, quem for que está fazendo, está nessa linha de libertação, continua. E aqui vai um pedido sacerdotal todo-poderoso, que ele derrame bênção sobre você e você continue. Continue.
Continue, porque eu vou chegar, nós estamos aqui entrando no tempo messiânico, vamos ver o que Jesus falou. Muito bem, Deus foi libertando. No Antigo Testamento, libertação em cima de libertação promovida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Libertação da humanidade. Libertação da humanidade. O que nós entendemos por salvação, meu amado, você, meu amado cristão, você de qualquer religião, salvação é libertação. Vá para o dicionário, não precisa ir para a Bíblia. Não precisa nem ir para a Bíblia para saber o derivado. Que salvação é libertação. É libertação. Só mudou a palavra, a tradução mudou. Em muitas traduções permanece libertação. E não fique chocado com o que eu vou falar aqui. Tem traduções no cânone atual, que muitas traduções, tem traduções que está errada. Sou mestre forense para dizer isso. Porque está errada a tradução. Tem muitas entrelinhas no cânone que as pessoas lê e não entendem o que está ali. E está de maneira simples. Basta como se extrair da maneira direcionada pelo Espírito Santo com discernimento para saber. E o que Jesus fez foi isso. Muito bem. Então, você já entendeu que desde o início, Deus veio libertando, Deus envolvido na libertação da humanidade, que se perverteu desde Adão. Deus liberta aqui, liberta ali. O Adão foi o último a ser liberto. Aleluia, foi o último a ser liberto. Muito bem. Vamos, então já ficou muito claro que houve muitas libertações, múltiplas libertações no Antigo Testamento, promovida pelo próprio Deus. Agora quem quer tirar a pedra contra a libertação, atire para o alto, porque você vai ter que atirar no Criador. E não esqueça, se você está atirando contra alguém que está fazendo isso, você está atirando o próprio Criador. Contra o próprio Criador, porque foi Ele que, através do seu Espírito, que nos induz a muitos, que levanta muitos para fazer isso. Porque eu já, quando eu falo de ministério de libertação, eu falo assim, essa questão, ministério, eu fico até meio, mas eu falo porque é a linguagem que é usada. Ministério, eu falo assim, não é projeto. É projeto do próprio Deus. Eu vou chegar no projeto. É o projeto do próprio Deus, libertação da humanidade. O maior projeto, abre o teu coração, abre a tua alma, abre o teu espírito, o que for preciso para você entender, abre a tua consciência, que a parte mais elevada da tua alma, que o maior projeto de Deus é libertação da alma. O que você entende por salvação? Agora vamos para o tempo messiânico, tempo de Jesus. Eu abordei, várias curas ali, citei Bartimeu. E quando eu falo cura, é alma. Quando eu falo cura, é cura da alma. É libertação da alma. Não é disso aqui, não é da matéria. A matéria é beneficiada. O nosso corpo físico é beneficiado com a cura da alma. Aleluia, entenda isso. O maior beneficiado. Mas a maior cura tem o processo é da alma. Tem que ser o processo da cura da alma. O Jesus disse assim, do que adianta a pessoa, a densidade, aproveitar tudo aqui no mundo e perder sua salvação. Que salvação? Do corpo? O corpo volta para o pó. Salvação da alma.
Libertação da alma. Livro de João, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante nós vamos estar lendo. Abra teu coração, abra aí, deixa a tua alma acordar, liberta ela aí. Liberta ela aí. Está escrito assim. Isso aqui que eu vou ler é o ápice do ministério de Jesus de libertação. É o ápice. Aqui começa, tem algo aqui tão profundo que muita gente passa, lê, quem sabe até ensina. Mas eu vou mostrar algo aqui para vocês, vou desenrolar esse novelo. Vou tirar das entrelinhas aqui, de maneira espiritual, forense, direcionada pelo Espírito Santo de Deus aqui, que você vai ficar chocado, no bom sentido. Tentação de Jesus. Jesus tentado. Só o título já chama atenção, mas vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Que espírito? Não foi pelo espírito maligno. E daí vem. Então eu vou ler aqui o versículo, vou respeitar a pontuação, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, vírgula. E aí vem a explicação. Para que ele foi conduzido? Para ser tentado pelo diabo. Ô pastor, não fale em diabo aí. Você está aí no altar da igreja, no altar da minha igreja, não fale em diabo aí. Tem pastor que diz assim. Pastor, não tenha medo disso. Você que está me ouvindo, com todo respeito. Para ser tentado pelo diabo, ele foi levado pelo que espírito que levou ele? Ele foi conduzido pela influência da sua alma. Vejam bem, ele saiu de um batismo. Se você voltar lá, ele saiu do batismo de João Batista com uma abertura de alma, porque o batismo na água é abertura de portal da alma, da nossa alma, da minha, da tua, de Jesus, aconteceu também. E de Jesus houve manifestações ali nessa abertura da alma. Porque você vê lá pombas, nuvens se abrindo, voz indo do céu, e é a manifestação para a alma dele. E o que aconteceu. E pode acontecer com qualquer um. Comigo aconteceu? Não, não aconteceu. Mas tem pessoas que às vezes no batismo da água é arrebatado. É batizado no Espírito Santo no batismo das águas. E pode porque é abertura de portal. Mas veja bem, Jesus foi para o deserto. Ele foi levado pela sua alma, induzido para a sua alma, para algo. Ele foi para ser tentado. Tentado como? Em tudo que você imaginar. Aqui começa a ficar quente a coisa. Então, em tudo que você imaginar. Ele veio para libertar. O Deus forte, que está profetizado em Isaías, e depois revelado pelo apóstolo, pelo João Batista. Quem era ele? Porque João Batista revela alguma coisa ali na fala dele. Para as pessoas. E daí, João aqui, o apóstolo João, no capítulo 1, ele está revelando quem era. Ele está repetindo a profecia, o Deus forte, né? Então, a profecia de Isaías era o Deus forte, príncipe da paz e assim por diante, né? E ali estava Deus forte. Esse Deus forte veio para libertar a humanidade. Libertar o gênero humano, tá? Mas o gênero humano, não. As almas, que está.
um ser humano, ou gênero humano. Na verdade, eu tenho que entender, para libertar a humanidade, dá uma impressão muito humana, muito física, muito carne e sangue. Então, se eu analisar dessa forma. Então, agora, se eu analisar de maneira profunda, espiritual, no projeto de Deus, é a alma. Para salvar as almas que estão inseridas na humanidade. Nós, humanos, seres humanos. Certo? Então, Jesus ele foi levado para ser tentado aqui pelo diabo. Ele não está falando para um anjinho do mal ali. Nós estamos falando do próprio príncipe das trevas. Príncipe das trevas. Não existe meio termo aqui, amado irmão, pastor, líder, pregador, sacerdote, bispo, papa, apóstolo. Não existe meio termo. Pai das luzes, que é o nosso Deus soberano, todo-poderoso, o Criador do céu e da terra e tudo que nele existe, como está no livro de João I, capítulo 1, versículo 1 em diante. Como existe o príncipe das trevas que rege todo um sistema terreno e também espiritual do mal. E Jesus revela isso. Vamos seguindo aqui. Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui. E tendo jejuado 40 dias e 40... E olha, eu vou, por incrível que pareça, e hoje eu vi um pregador falando, só que ele estava falando da primeira parte dos pães. O Espírito Santo me tocou. O Espírito Santo me tocou. Olha, não, você está falando, e aqui, ó, tem um servo meu também falando a mesma coisa. Aquilo chegou a me arrepiar. Eu até falei para a pastora, escute isso aqui. Porque eu sabia que ia continuar hoje, nos tempos messiânicos, né? E ia entrar alguma coisa parecida, e lá, da forma que este pastor, esse líder está falando na sua homilia, para o povo lá que congrega, para a multidão que congrega lá, ele estava falando mais ou menos parecido. Espírito de Deus, do jeito dele, ele estava falando. Seguindo, 40 dias e 40 noites, teve noites, depois teve fome, mas vamos seguir aqui. Eu quero na natural, de uma pessoa humana. Chegando-se ele, o tentador, que tentador? Isso aqui está aliviando a barra. Tentador pode ser qualquer coisa. Chegou nele o diabo. Amém, meus amados? Chegou porque está citando no versículo 1, está falando. Então já mudou aqui, já mudou aqui o pronome. Mudou o pronome. Dentro do mesmo 2 versículos, 3 versículos, muda já o pronome. Eu mesmo, que está no versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Por que foi mudado? Né? Chegando a ele, o tentador, chegando a ele, o diabo. Vocês vão ver que é. E diz assim, teve uma vírgula aqui, e disse, 2 pontos, se tu és filhos de Deus, provocação, manda que estas pedras se transformem em pedras. Isso aqui foi o que o pastor pregou hoje. Mas eu estou lendo aqui porque era a mesma linha que iria estar trazendo. Aleluia, louvado seja Deus, né? Porque aqui é uma provocação.
Satanás estava provocando ele para provar que ele era o que veio libertar, o Filho de Deus, o Deus forte que veio, encarnou. Pede que essas pedras se tornem em pães. Aqui é o que eu sempre falo, já falei aqui, mas hoje nós estamos falando de libertação, né? Que o pessoal tem se esquivado, tem que se encolhido para falar, e muitos, e do contra. Vamos lá. Ele, porém, respondeu, Jesus disse, e está escrito usando a palavra, o conhecimento, a sabedoria. Ele foi para o conhecimento. Que conhecimento? Os escritos antigos. Que escritos antigos? Você conhece os 10 mandamentos? Então você vai saber que está lá, né? Porém, respondendo, disse ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Tem sentido duplo aqui. Nem só do pão viverá o homem. Nós precisamos de pão para viver, meus amados. Eu preciso de pão, preciso de água, preciso de carne, eu preciso de café, preciso de leite, preciso do alimento, preciso da picanha, preciso do churrasco, e por aí vai. É do ser humano, você quer ser humano. O duplo, primeiro sentido. Quando eu falo aqui que tem sentido duplo aqui, humano. Mas daí ele vai. Mas de toda... Bom, vou repetir. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem. Humano. Aqui é a questão, mano. Agora vem o sentido, outro sentido espiritual que é o mais profundo. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a alma precisa disso. E ele não disse que o homem não precisa do pão. Ele disse que nem. Quer dizer, ele está dizendo que nem só do pão. Então quer dizer que precisa também do pão. Nem só do pão. Aqui daí no campo espiritual ele diz, mas de toda palavra que a alma precisa, é de toda palavra, de todo conhecimento que vem da palavra, que vem da boca de Deus. Aleluia. E então, vejam bem que ali lá em cima, no capítulo 1, no versículo 1 fala diabo, no versículo 3 fala tentador, e aqui no versículo 5 nós vamos para ele. Então o diabo transportou, o diabo transportou, isso aqui choca, a cidade santa, vírgula, e vem a explicação. Depois da vírgula vem a explicação. E colocou-o sobre o pináculo do templo. Então vejam, mas o que? O diabo pegou Jesus no colo, o corpo de Jesus ali pegou no colo e levou lá para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo? Não. Ele levou. Vejam bem, daí a questão aqui, o que me choca é que as pessoas, o que me choca é que líder que subjuga o poder de Satanás. Eu não estou superestimando o poder de Satanás. O que eu estou dizendo aqui é que tem que ter o cuidado, porque ele também tem poder, e está mostrando o versículo aqui, meus amados. Ele não transportou Jesus na densidade humana, ele transportou a alma de Jesus. Ele mostrou, veja bem, isso aqui é uma coisa que aconteceu muito na questão por parte de Deus, de Deus transportar, transladar, arrebatar em espírito a alma do profeta
Aconteceu muito com Deus. Aqui veja o que acontece com Jesus. Então, a alma dele foi levada por Satanás, né, na cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Isso aqui é sério e profundo. Eu estou tirando de dentro da linha. Eu estou tirando das entrelinhas e mostrando a profundidade que tem que ser entendida. E disse, 2 pontos, e disse-lhe, se tu és, provocação aqui, se tu és filho de Deus, vírgula, lança-te daqui abaixo, ponto e vírgula, porque está escrito, 2 pontos, veja bem, ele foi citando, ele não sabe, não conhece as escrituras, Satanás não conhece as escrituras, Satanás não tem poder de ação. Já vimos aqui que tem. Ele tem conhecimento de escritura, dos conhecimentos antigos? Tem também. Então ele disse, se tu és filho de Deus, lança daqui, porque está escrito, está invocando conhecimento de palavra. Que aos anjos, seus anjos, dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, vírgula, para que nunca tropeces com os seus pés em alguma pedra. Então Jesus, num versículo, ele respondeu aqui, nem sobre o pão vive o homem. Ele usou, né? Ele usou ali um dos 10 mandamentos. E aqui Satanás está usando o Salmo 91, que todo mundo tem aberto na Bíblia aí, e te lê. Até usa como rito de libertação, porque eu, propriamente o Salmo, mas eu sei o sentido do Salmo 91. Eu sei versículo de versículo, o que significa os versículos ali para um rito de libertação ou alguma coisa parecida. Satanás está usando o Salmo 91 aqui. Dará ordens a teu respeito. Aos seus anjos, dará ordem ao seu respeito para que não tropeces com teus pés em pedras. Que te ampare, que te segure. Estão entendendo? Ele está citando a Bíblia. Salmo 91 aqui. Agora vamos para baixo. 7. Versículo 7. E disse Jesus. Então esse combate que está acontecendo é tudo campo espiritual, tem nada de terreno. E aí dizem, aí ficam falando que Satanás não tem força, não tem poder, e aqui o combate é no campo espiritual, não na 3D. Em campo dimensional, em campo espiritual elevado, em campo poderoso, em campo que não se vê o combate, que não se vê o confronto estava armado, estava acontecendo aqui, em campo espiritual. E continua, e palavra aqui correndo solto. Disse Jesus também, olha, disse-lhe Jesus, 2 pontos. Também está escrito, 2 pontos, logo em seguida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás usou o Salmo, na parte do Salmo 91, para confrontar, para provocar Jesus, e Jesus usa outra parte dos 10 mandamentos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra. Confronto em dimensão poderosa espiritual. Acho que os anjos de Deus, vejam bem,
Os anjos de Deus ali estavam tudo torcendo, vocês vão ver o que acontece no fim. Então, tudo ali, os anjos estavam ali em prontidão, e até, quem sabe, até meio que... o que vai acontecer, o que ele vai fazer, ou o confronto, e Deus também olhando. Porque a revelação aqui dessa passagem que é tão gigantesca, profunda, que até o inferno se abala com isso que eu estou trazendo. Porque eu sei que muitas pessoas estão sendo esclarecidas através disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Um dos 10 mandamentos. 8. E novamente, ó, veja bem, estava pegando a alma de Jesus para lá e para cá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Ponto e vírgula. Vou explicar essa parte aqui. Acho que esse monte muito alto, não existe nenhum monte alto na face da terra aonde possa se enxergar o fim do mundo. Não existe. O que você pode ter... Mas o que está querendo dizer aí, pastor? Ele voou em mais altas nuvens, aonde Jesus poderia ver todos os reinos, e daí vamos lá, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aleluia, isso aqui é gigantesco, isso aqui é profundo. Dizer você, depois dessa live, leia mais vezes, para que fique no teu despertar de alma. Para que as nossas almas possam estar sendo libertas através do ensino, através do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E daí ficam falando de libertação. Se o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai apóstolo Paulo, eu não me lembro se Gálatas 4, 5, não me lembro agora. Eu sou ruim de guardar versículo, mas eu sou bom de lembrar passagem. Ele disse assim: se Cristo vos libertar, ele não disse se Cristo vos livrar, se Cristo vos salvar, ele não falou. Apóstolo Paulo diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre, liberto. Certo? Isso aqui já é tempo messiânico ainda. Já é após, né? Aí já é tempo da graça. É isso que o apóstolo Paulo ia falar, eu falei antes, né? Que o que o apóstolo Paulo falou, isso que eu acabei de dizer, é tempo da graça. Mas eu estou nos tempos messiânicos aqui ainda, né? E vai, como eu citei aqui, chamando a atenção da tua alma, que Satanás aqui por 2 vezes ele levou no pináculo do templo, e depois num alto monte que se é além do céu, aonde a alma de Jesus poderia ver tudo. E aconteceu com alguém isso aqui. Aconteceu com Abraão por parte de Deus. Deus mostrou, elevou, não está escrito dessa forma, mas para Abraão ver todas as estrelas dos céus, ele não teria condição de ver da onde ele estava na terra. Deus elevou a alma de Abraão mais alto dos céus e mostrou de cima todas as estrelas dos céus. Satanás fez a mesma coisa com Jesus. Mostrou os reinos tudo de cima. Ok, meu amado? Ok, meus amados e amadas? Reinos, todos os reinos do mundo. Está vendo a profundidade disso? E da sua glória. E ele mostrou na época, mostrou antes, mostrou durante aquele momento
e no porvir, no futuro, na consumação dos tempos, dos séculos. Ele mostrou. A revelação de tudo isso que está acontecendo é uma. A revelação central de tudo isso que estou falando, estou revelando muitas coisas aqui, mas a revelação central disso que eu estou falando é uma só. Vocês já vão entender. E disse-lhe, 9, disse-lhe 2 pontos. Tudo isto te darei, se, vírgula, prostrado me adorares. Ponto. Esse versículo já vai começar a desenrolar a revelação central dessa passagem. Disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorar. E tem mais. Ele está falando a verdade aqui. Satanás é pai da mentira, é o pai da mentira, todos nós sabemos. Aqui ele não estava mentindo. O que ele mostrou para Jesus era dele. É dele. Não era. Era dele, é dele e ainda será dele. Porque foi dado para ele. A resposta não está aqui. A resposta está no livro de Ezequiel 28. Vamos por ordem. Está no livro de Isaías 14. A resposta disso aqui. O que foi dado para ele. Está no livro de Ezequiel 28, 29, 30, 31. Lê essas partes, vai ver que foi dado para ele mesmo. E Deus não tirou. Quando ele foi na rebelião contra Deus, Deus simplesmente tirou da onde ele estava. Mas não tirou o que Deus Deus criou e deu para ele. Por isso que ele ofereceu para Jesus. E disse-lhe Jesus, e tem mais revelação dentro desse versículo 9, mas eu quero ler o 10. Eu já vou voltar aqui, né, no 9. E disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Ele repete. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto, ou a Ele servirá, ou a Ele glorificará, ou a Ele bendizei, ou a Ele prestaremos ações de graça, gratidão, honra, glória, louvor. Somente Ele. Jesus foi o que Jesus respondeu. Jesus respondeu, só Ele servirá e só Ele serviremos. Então, com essa resposta, porque a resposta foi bombástica, então o diabo o deixou. Ponto e vírgula. E, vírgula, eis que chegaram os anjos e hoje não foi um anjo. A Bíblia mostra que os anjos chegaram e o serviram. Jesus, né? Esses anjos estavam ali todos em prontidão. E não foi só nesse momento, não, que esses anjos estavam em prontidão. E vejam bem que eles não interviram. O confronto ali, o combate, ali era um combate de titãs, entre bem e mal. E nesse combate colocaria em xeque a libertação, anote, a libertação das almas, de todas as almas da humanidade. Nesse confronto aqui, 11 versículos mostra o ápice da revelação.
toda a humanidade estava dependendo da libertação que aqui realmente, envolvendo todas as almas da humanidade, é aqui que está o centro da libertação de toda a humanidade, principalmente de Adão. Quem puxou toda a humanidade para longe da presença de Deus foi Adão. E aqui, Jesus, tipificado Adão, ele não poderia incorrer na mesma tentação. Ele não poderia de forma alguma incorrer no mesmo erro e pecado que Adão incorreu. E onde é que está o pecado que Adão incorreu? Está aqui. Versículo, como eu falei, que ia voltar. Está aqui nesse versículo, no versículo 9. Disse-lhe, no 8 e no 9. Então, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se tu prostrado me adorar. Foi o que ele ofereceu para Adão, e Adão caiu. Ele tinha que oferecer para Jesus também isso. E Jesus, aqui, dependendo do que Jesus, nesses dois versículos aqui, a forma que Jesus agisse, colocaria em risco toda a salvação da humanidade, todo o projeto de libertação da humanidade. Libertação. Mas, pastor, não é salvação? É a mesma coisa, meus amados. Eu não estou com o dicionário aqui. É a mesma coisa, libertação é salvar. Estava aqui, nos dois versículos, 8 e 9. Essa mesma proposta do versículo 8 e 9 foi feita para Adão. E Adão caiu, arrastou todas as almas para o pecado. A mercê, vejam bem, as nossas almas ficaram à mercê de Satanás por causa disso, por causa dessa escolha de Adão. E Jesus, Deus encarnado, ele não poderia incorrer nisso, porque ele veio para libertar a humanidade, e o ponto alto da escolha aqui era esse. A resposta estava aqui, a escolha estava aqui. A coisa foi séria, profunda, em dimensão espiritual. Mas lá no deserto estava só a casca. Estava só a casca, o quê? De Jesus. A ação ali era na alma, ou no espírito, como você queira, era na alma. O laço dava a casca, porque quando 40 dias e 40 noites em jejum, a alma voa. Aleluia. A alma voa, a alma vai para a presença. Glória a Deus. E aí, tinha plateia. Um deserto, meu amado pastor. Tinha plateia. Quem? Os anjos. Então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram. Eles estavam ali, estavam aflitos, estavam ali em prontidão. Pô, o que vai dar isso aqui? Se ele falha, se ele disser se prostrar aí, deu tudo errado. Amém, meus amados? E não parou nisso aí. Teve várias tentações de Jesus, né? Como eu já falei assim depois, né? Elas estão nas entrelinhas que as pessoas não entendem. E que a gente
da área da libertação, discernimento, porque isso é discernimento, o Espírito Santo que não dá. E líder, busque discernimento. É dom espiritual, é do Espírito Santo isso aí, para poder entender o emaranhado, as entrelinhas do que está escrito, as ações do maligno por detrás das entrelinhas. Muitas vezes que não se entende. E ficar nas entrelinhas que não entenda, quem gosta disso é Satanás. Eu não entendo, vou ficar ali. E daí, um exemplo, eu achar que Satanás não tem poder, ação, que eu mostrei aqui, da maneira que ele agiu com Jesus, o que ele fez, transportou 2 vezes para lá e para cá a alma de Jesus, para tentá-lo. Então, veja bem, se eu afastar esse entendimento que ele não tem poder, eu fico à mercê. Nossa, a alma fica à mercê. A alma, por que ela fica à mercê? Ela baixa a guarda. A pessoa baixa a guarda. Então, por exemplo, mas quem está fazendo isso, dizendo que ele não tem poder, que ele não age, não sei o que, papapá, colocamento, ele está fazendo serviço, é para Satanás. Entenda, meu amado, com toda tristeza, até falo isso, está fazendo um desserviço ao reino do Criador e prestando um serviço às trevas. Porque a alma baixa a guarda e acha que Satanás não tem poder de ação, e ele tem poder de ação. E esse poder de ação de Satanás só podemos rebater como Jesus rebateu no que está escrito aqui. Jesus baixou a guarda? Jesus não baixou a guarda, ele teve que usar da sabedoria, do conhecimento que ele tinha para poder rebater a ação de Satanás. Se ele não tivesse essa unção, não tivesse esse conhecimento, já era o plano de libertação das almas. Entenderam, meus amados? Foi isso que aconteceu. E daí o desserviço que eu estou falando, eu vou selar isso com o que o próprio Jesus disse. Isso aqui é para selar, para fechar a boca de Satanás mesmo que eu vou falar. Isso tudo aqui é para fechar a boca de Satanás, que está usando certas pessoas aí para isso. É para fechar. E não é para confrontar, é para mostrar o verdadeiro conhecimento. Que as pessoas elas têm que ter cuidado. E não é medo. Não é medo. Tem que ter o quê? Entendimento, que pode ter ação. Quem que vai atacar um exército que está escondido lá? Está escondido lá e você não sabe o que aquele exército tem lá, escondido lá. Quem é o maluco? Qual é o outro exército maluco que vai chegar lá e não sabe o que está lá? Isso já aconteceu na história. De exército que era poderoso não poder, porque não sabia o que estava lá na selva, na mata, as armadilhas que estavam lá. E a própria Bíblia diz que Satanás é ardil. Diversos são os ardis de Satanás. E Jesus deixa claro. E essa palavra que Jesus diz, que ele fala, ele não falou do nada. Ele repetiu. Satanás o diabo se passa por anjo de luz, se possível, ganhando os próprios escolhidos. Estão entendendo? Jesus está dando uma alerta que ele tem poder. Ele está deixando claro que Satanás tem poder, mas se possível, enganando os próprios escolhidos, que ele tem vigilância e discernimento, Satanás não vai enganar. Porque não vai aparecer chifrudo, pé redondo, tridente, soltando língua os olhos de fogo, rasa, pontuda. Não! Forma bonita e era o que ele se apresentou para Adão, não apresentou feio para Adão. Ele se apresentava de maneira angelical. E daí por que eu falo falta de conhecimento? Porque daí as pessoas não estão conhecendo, não sabem essas passagens, não esclarece certos líderes. Então, com o entendimento,
Estão cegos de entendimento. Porque estavam... E isso aí nem está em entrelinhas. O Satanás se passando por anjo de luz não está entre linhas, está claro. E esclarecendo essa questão que Jesus está repetindo, ele está repetindo o que ele já tinha falado para Adão lá. Depois, fora do jardim, ele falou para Adão que Satanás, Deus falou para Adão, né? Jesus encarnado, depois... Mas antes, ele falou para Adão que Satanás se passa por anjo de luz, se possível, ganhando os povos escolhidos. Deus falou para Adão isso. E Jesus vem e repete no seu tempo, nos tempos messiânicos. Dando a entender que é preciso ter cuidado. E veja que o campo aqui do versículo 1 até o 11 é revelador. Anjos estavam ali, anjos estavam em prontidão, porque estava ali, estava em risco, estava em jogo a salvação das almas. O maior projeto de Deus é salvação, é libertação das almas. Maior projeto, não existe outro. Nós estamos falando aqui do tempo messiânico. Libertação, então, a libertação desde o início, lá na antiguidade, depois Jesus ensinando a respeito dessa libertação, fazendo essa libertação. Jesus libertou muitas pessoas. Esse libertar era curar, é libertar física e a alma. Os grandes milagres e maravilhas, libertação. Libertação, literalmente libertação. E isso teria que ser concluído. E Jesus, quando chega num momento de um confronto da sua alma e da sua densidade humana, porque foi um confronto, ele teve que orar para se libertar. O que muita gente não percebe. Então, ele teve que orar para se libertar. Então vamos lá. Ele fala: eis que a minha alma, ou meu espírito, minha alma está batida até o chão, até a terra. Aqui é densidade humana. Jesus, denso, humanamente falando. E ele continua falando da densidade humana sua. Se possível, passa de mim este cálice. Que tudo humano. Tudo a parte humana. E a situação densa ali. Que ele sua sangue. Me esqueço o nome da palavra. Que cientificamente tem um nome isso aí. Ele estava nesse estado aí. Aí vem a parte espiritual de alma. Mas seja feita, aí a alma, seja feita a sua vontade e não a minha. Aí é a alma falando. A alma de Jesus falando. O confronto ali era sério. Amém, meus amados? Ele teve que orar para libertar. E quando eu falo que nós temos que nos orar para nos libertar de nós mesmos, eu estou apontando aqui o versículo que aconteceu com Jesus. Não está escrito que Jesus orou para se libertar. O entendimento é esse, meus amados. Então, ele orou porque ali estava um confronto de carne e espírito ou alma.
de recuar. De recuar. Ó, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele está assim, a densidade humana, a carne e o sangue está apavorada. Ele sentiu pavor, está escrito. Ele sentiu pavor desse momento. Ele estava sentindo pavor, coisa humana. E falou, a densidade humana falou para a alma: afaste de mim esse cálice, se possível. Daí, né, é o que acontece conosco. A carne sobre nós está sempre sobressaindo, a nossa alma não tem poder de ação. E Jesus ali, ele entrou, a sua alma entrou em combate e diz: seja feita a sua vontade, não a minha. A alma dele falando, se libertando da densidade humana. E essa densidade humana nos aflige também. E quando eu falo da questão de nós nos libertarmos de nós mesmos, a libertação começar em nós, dentro de nós, é isso, meus amados. Vocês estão entendendo? É isso. Libertação nossa. Agora eu já saí dos tempos messiânicos e estou no tempo da graça. Eu saí meio que leve, fui saindo de levezinho para você entender. Eu estou anunciando que nós saímos do tempo messiânico, mostrando um tempo messiânico, Jesus mostrando, procurando a sua libertação ali, nesse momento. Porque foi o único momento que ele orou pedindo libertação para ele. E ele orou, teve a oração sacerdotal intercessória, que ele orou por todos nós, pedindo libertação. Livra. Deus, livra ali os discípulos e livros que irão ouvir os ensinamentos e também hão de crer. Livra, ele já orou libertando também. Livrar é libertar. Eita Deus! E aí vem, nos tempos agora da graça, nós, nessa profundidade de humanidade que nós estamos inseridos, nós precisamos de libertação de nós mesmos. Não, o pastor está dizendo que eu estou em demônio. Não estou falando isso aí, meu querido. Da densidade humana. Da densidade humana. A densidade humana fala alto. Eu tinha uma música aqui que chama O Silêncio que Fala. É baseado nisso. No entendimento que nós temos que ter. Então, o silêncio que fala. Então, a nossa alma ela está gritando, nós não ouvimos. Quem pode ouvir a nossa alma é só o Criador. E ela o Criador vai falar 99% no silêncio. Dentro de nós. E quando nós precisamos nos libertar de nós mesmos, para que o reino aconteça dentro de nós, tem que haver libertação. Se não há libertação, meus amados, não queira fugir disso. Não tenta fugir disso. Se não houver libertação, nossa, começando dentro da gente, livrando a nossa alma do nosso ego, não, nosso ego é pecado, não, se não cuidar dele, o ego faz parte de nós, mas se não cuidar dele, é só densidade, é só a carne e o sangue que vai falar e a alma não vai ter voz. E se a alma ela está presa, não vai acontecer reino. Se não houver libertação dentro de nós, não vai haver reino dentro de nós. O que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Mas nós precisamos de libertação. Todos os instantes. Não é nem todo dia. Todos os instantes nós precisamos de libertação.
Pastor, está dizendo que você precisa de libertação? Com certeza. Oração, vigilância a todo instante. Para que o que o mundo, a densidade do mundo oferece para minha carne e sangue, não afete a minha alma. Tenho que estar orando, me libertando. Todos nós temos que estar nesse processo. Temos que estar nesse processo de libertação. Para que o reino flua dentro de nós. Aí a pessoa diz, não, eu vivo o reino. E para dizer isso, ela tem que estar liberta de si mesmo.